Minha família esqueceu do meu chá de bebê. E casualmente disseram que não achavam que era tão importante. Eu sorri, saí do grupo no chat e cancelei todos os pagamentos que eu estava cobrindo. No dia seguinte, quando eles perceberam que eu não tinha convidado ninguém, eu perguntei, minha voz tremendo embora eu tentasse soar normal. Minha irmã foi embora, revirando os olhos. Ah, você é tão sensível, ela disse, nós não achávamos que era tão importante. Eu fiquei parada no meio da cozinha, uma mão na minha barriga, a outra segurando o celular. Minha respiração ficou presa em algum lugar entre uma risada e um soluço. 34 semanas de gravidez, pés inchados, costas doendo. E eu passei o último mês lembrando-os 2 vezes, 3 vezes, e toda vez era vamos descobrir ou não se estresse. Nós cuidamos disso, aparentemente. Eles não cuidaram. Eu enviei meu registro, eu fiz o convite, eu até confirmei as datas com eles 2 vezes. Eu disse, a voz baixa agora, muito calma. O tipo de calma que só vem quando você cruza uma linha invisível que você nem sabia que existia. Minha mãe entrou na conversa ao fundo, como se isso fosse tornar tudo melhor. Querida, chás de bebê são mais para o primeiro filho. E este é meu primeiro filho, eu disse. Silêncio. Então, meu irmão Max digitou algo no chat do grupo familiar. Pra ser sincero, não é grande coisa, é só um chá de bebê. Só um chá de bebê. Como se eu não tivesse pago o seguro do carro dele nos últimos 2 anos. Como se eu não tivesse ajudado nossa mãe com o pagamento da hipoteca dela silenciosamente todo mês para que ela não ficasse para trás. Como se eu não tivesse comprado mantimentos para minha irmã quando o noivo dela foi embora e levou tudo. Como se eu não importasse. Olhei para a tela, para todos os pequenos indicadores de cena sob minha última mensagem. Então fiz a única coisa que pude, sorri. Cliquei nos 3 pontinhos ao lado do nome do chat e cliquei em sair do grupo. 2 minutos depois, eu estava conectada à minha conta bancária. Pagamento para a ETT. Cancelado. Transferência automática para a conta da mãe. Excluída. Venmo para minha irmã para as aulas de dança da Eli. Recusado. Eu não anunciei. Não escrevi uma longa despedida. Não me expliquei. Simplesmente parei. E na manhã seguinte, quando o Wi-Fi parou de funcionar no apartamento da minha irmã, quando o plano de telefone da mãe caiu de repente, e quando o Netflix do Max o expulsou no meio do filme, eles entraram em pânico. Eu assisti tudo de camarote, em tempo real, tomando chá na minha varanda, meu bebê chutando suavemente sob minhas costelas, e pela primeira vez em anos, eu senti paz. Para entender como chegamos aqui, você precisa saber de uma coisa, eu sempre fui a responsável, a irmã confiável. Aquela que estava no controle. Consegui um emprego logo depois da faculdade. Comecei a economizar cedo. Comprei meu próprio apartamento aos 29. Enquanto isso, Max ainda morava com amigos, tentando lançar seu império de podcasts. E Jenna, minha irmã mais velha, se casou jovem, se divorciou ainda mais jovem e nunca realmente conseguiu se reerguer sozinha novamente. Naturalmente, eu me tornei o sistema de apoio. Silenciosamente. Sem nunca ser perguntada diretamente, porque é assim que eles te pegam. Começou pequeno. Você pode pagar a conta de gás da mãe este mês? O cheque da pensão dela chegou atrasado. Ela está com vergonha de perguntar, mas, Jenna está atrasada no aluguel de novo. Eli não tem sapatos adequados para as aulas de dança, e você sabe o quão talentosa ela é. E toda vez eu dizia sim, não porque eu tinha muito, mas porque eles tinham tão pouco, ou, pelo menos, eu pensava que tinham. Eles me chamavam de anjo, de rocha, de cola desta família, e eu engoli isso, tolamente. Eu pensei que era assim que o amor se parecia. Mas, com o tempo, a gratidão desapareceu, foi substituída pela expectativa, depois, pelo direito. Jenna nunca mais disse obrigada, ela apenas me mandava um pedido de $85 no Venmo com a descrição, remédios ou mantimentos de emergência para Eli. Mesmo assim, eu a vi uma vez no Instagram exibindo unhas de gel da Mone e mimosas de Brant no mesmo dia. Max nem fingia. Uma vez, ele só mandou uma mensagem dizendo, Renu, cuida disso. E eu cuidava. Enquanto isso, mamãe começou a dizer coisas como, você sabe que é tão abençoada, querida, Deus te deu esse trabalho para que você pudesse ajudar os outros, como se o meu sucesso fosse destinado a financiar os fracassos deles. Quando eu engravidei, eu já tinha pago o aluguel da Jenna por 11 meses seguidos, o telefone do Max e o Spotify,
As contas da mamãe, as viagens de arrecadação de fundos da escola da Eli, as taxas de fantasias e até um depósito de $200 para o acampamento. No total, eu parei de contar depois de $188,000. Mas quando anunciei minha gravidez, eles sorriram. É claro, uau, parabéns, mas algo mudou. Como se eu tivesse perturbado o ecossistema familiar ao querer algo para mim. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando ninguém se ofereceu para organizar o chá de bebê. Estamos todos tão ocupados, disse Jenna. Você provavelmente vai fazer algo tranquilo, certo? Max nem percebeu. Mamãe disse, por que você não faz uma postagem no Facebook em vez de uma festa inteira? Eu tentei ignorar. Comprei pequenas decorações em tons pastéis, fiz um registro na Amazon, quase todo cheio de fraldas, itens essenciais acessíveis, mamadeiras, um berço. Perguntei à minha amiga Mia se eu poderia fazer o chá na casa dela e ela disse que sim. Enviei o convite no chat do grupo da família. Nenhuma confirmação de presença. Semanas se passaram, a data se aproximou. Eu acompanhei gentilmente, ei, só para ter certeza de que você viu o convite. Jenna respondeu com um emoji. Max me deixou no vácuo. Mamãe finalmente respondeu, vamos ver isso. O fim de semana está um pouco agitado, querida. Naquele fim de semana, eles estavam no chá de bebê da Ana. Terceiro filho da minha prima, buffet completo, roupas coordenadas, balões mais altos que o filho pequeno dela. A família inteira estava lá, e eu não fui convidada. Eu vi as fotos no Instagram. Mamãe sorrindo ao lado da mesa de bolo da Ana, Jenna tirando selfies. Max postou um vídeo da festa com DJ e a legenda, família acima de tudo. Naquela noite, eu não chorei, não gritei. Sentei no chão do meu quarto, esfregando a curva da minha barriga, e percebi algo. Eles não estavam apenas ausentes, eles estavam fazendo questão de mostrar que meu bebê não importava, que eu não importava. Mesmo assim, eles esperavam que eu pagasse. No dia seguinte à festa, Jenna pediu $180 para o projeto escolar de Eli. Max mandou mensagem dizendo que o telefone da mamãe estava desligado de novo, perguntando se eu podia consertar. E foi aí que a verdadeira mudança aconteceu em mim. Eu não respondi. Abri o chat da família e escrevi uma frase. Obrigada por deixarem claro onde eu estou. Então, eu saí do grupo e comecei a demolição silenciosa do seu andaime financeiro. O que eu não sabia era o quão altas seriam as consequências na manhã seguinte. Max explodiu meu telefone. Cara, o que está acontecendo? O Wi-Fi caiu? A Netflix também? Cancelou o Spotify? Depois veio Jenna. Por que a internet está desligada? Eli tem uma aula no Zoom hoje e ela está surtando. E você cancelou o cartão da Target? Eu tinha um carrinho cheio de compras. O que está acontecendo? Minha mãe ligou e deixou uma mensagem de voz com sua voz de professora desapontada. Querida, esse comportamento é preocupante. Somos sua família. Você não pune as pessoas que ama. Eu não respondi. Eu não lhes devia uma explicação. Deixei-os sentar em silêncio. Deixei-os sentir o vácuo que eu costumava preencher. Naquela noite, sentei-me no meu sofá, chá quente na mão, o bebê chutando levemente sob minhas costelas, e eu sorri. Por quê? Pela primeira vez, eles eram os que estavam lutando, e eu estava finalmente livre das cordas deles. 2 dias depois que eu saí do grupo de bate-papo da família, meu telefone tocou. Era minha mãe, é claro. Estamos indo hoje à noite, ela disse bruscamente. Todos nós precisamos conversar. Nenhum oi, como você está se sentindo? Nenhum você está bem? Apenas um precisamos conversar. Eu já podia ouvir os discursos ensaiados em sua voz. Eles não estavam vindo para conversar, eles estavam vindo para me encurralar. Pela primeira vez na minha vida, eu estava pronta para isso. Às 18h04, eles chegaram como um furacão. Minha mãe entrou sem nem fazer contato visual. Minha irmã Jenna jogou a bolsa no chão como se aquilo a ofendesse. Max entrou curvado, usando seu moletom, fingindo estar casual, mas eu podia ver a tensão por trás de sua presunção. Eles não pediram para se sentar, não perguntaram como eu estava. Eles simplesmente tomaram conta da minha sala de estar como se ainda fossem donos do lugar. Vamos direto ao ponto, minha mãe disse, cruzando os braços. Todo esse tratamento silencioso, cancelar pagamentos, é infantil, francamente.
estamos todos chocados. Chocados? Eu perguntei, levantando uma sobrancelha. Vocês estão chocados que eu parei de pagar por tudo? Max se inclinou para a frente, irritado. Sim, sério, o Wi-Fi está desligado. A Netflix não carrega. Meu aplicativo da academia diz que estou suspenso. Tipo, você cancelou tudo de propósito. De propósito? Eu sorri friamente. Sim, Max, essa era a ideia. Jenna bufou. Ah, você ainda está falando sobre aquele chá de bebê? É só uma festa. Supere isso. Eu me levantei lentamente, minha mão descansando na minha barriga. Você está certa. Não é sobre a festa. É sobre o fato de que eu estou com 34 semanas de gravidez e minha família inteira decidiu que eu não valia a pena o esforço. Nenhum de vocês sequer confirmou presença. Minha mãe levantou a mão como um juiz silenciando um tribunal. Não queríamos dizer nada com isso. Só imaginamos que chás de bebê geralmente são para os primeiros bebês. Este é meu primeiro bebê, eu disse, a voz afiada agora, e todos vocês sabiam disso. Ninguém disse uma palavra. Vocês não esqueceram. Eu continuei. Vocês fizeram uma escolha. Vocês apareceram para o chá de bebê da Ana no último fim de semana. Balões, buffet, roupas combinando. E ignoraram o meu. Então, 2 dias depois, Jenna me envia uma solicitação de Venmo de $180 e Max está me pedindo para consertar a conta de telefone da mamãe. Minha irmã revirou os olhos. Ah, por favor, não haja como uma vítima. Você sempre foi generosa e agora quer um biscoito por ajudar? Foi isso? Eu ri, e não foi uma risada agradável. Foi o tipo de risada que sai quando você se quebra tão forte que os pedaços não podem ser colados de volta. Ok, vamos falar sobre essa generosidade. Vamos falar sobre como eu paguei seu aluguel por 11 meses seguidos. Jenna, como eu cobri as aulas de dança da Eli, material escolar, acampamento de verão, enquanto você postava suas unhas de gel de $60 e brunches infinitos no Instagram. Jenna ficou vermelha. Mas ficou em silêncio. E Max, eu me virei para ele. Eu paguei pelo seu telefone, academia, Spotify, créditos do Uber e mais. Você uma vez me mandou mensagem dizendo, Io, Renu, resolve isso, como se eu fosse sua assistente, não sua irmã. Mamãe pulou na conversa, a voz subindo. Você está tornando isso muito maior do que é. Nós somos sua família. Nós pensávamos que podíamos confiar em você. Não, eu disse categoricamente. Vocês pensavam que podiam me usar, e fizeram isso por anos. Max zombou. Cara, o que você quer mesmo? Uma ovação de pé? Você fez seu dinheiro. Ajudou muito. Isso não te faz melhor do que nós. Eu me inclinei para frente. Não, Max, isso me cansa. Me deixa acabada. Porque eu me dobrei para trás por esta família, e na primeira vez que eu precisei de algo, apenas um pequeno ato de gentileza, vocês nem conseguiram fingir que se importavam. Jenna se levantou, mãos na cintura. Ung, você é tão dramática. Quer que a gente chore agora? Fazer uma festa de piedade? Cresça. E então, inesperadamente, outra pessoa falou do canto da sala. Minha prima Lisa, que estava sentada quieta o tempo todo, se levantou. Eu estava do seu lado, ela disse, a voz tremendo um pouco. Mas isso é nojento. Vocês todos agem como se ela fosse um caixa eletrônico e depois a tratam como lixo quando ela estabelece um limite. Todos se viraram para ela, atordoados. Não se envolva, minha mãe estalou. Não, Lisa disse, eu estou envolvida porque eu vejo como vocês a trataram e eu não quero fazer parte de uma família que pune alguém por desenvolver uma espinha dorsal. E assim, de repente, Lisa pegou sua bolsa e saiu da sala. Caiu um silêncio atordoado. Então, mamãe se virou para mim, o rosto comprimido de culpa e raiva. Pense no seu bebê, ela precisa de uma família. Você realmente vai criá-la sozinha, sem nós? Eu olhei minha mãe bem nos olhos. Melhor sozinha do que cercada por pessoas que só me amam quando eu sou útil. Eles deixaram meu apartamento naquela noite como um cortejo fúnebre. Ninguém bateu a porta, ninguém gritou, não mais. A tempestade tinha passado, mas os destroços, estavam por todo lado. Max murmurou algo baixinho ao sair, provavelmente outro insulto, mas eu não entendi. Jenna nem olhou para mim. E mamãe, ela fez uma pausa na porta. A mão dela roçou a borda do batente como se quisesse dizer algo, mas não disse. Ela foi embora,
e eu fechei a porta atrás deles. Não gentilmente. Não mais. Naquela noite, eu estava na minha cozinha com a luz apagada, segurando uma xícara de chá quente contra minha barriga. Meu bebê rolou uma vez, então se aquietou. O silêncio no quarto parecia oxigênio, parecia liberdade. Pela primeira vez em anos, eu não me senti culpada, não por dizer não, não por ir embora, não por ser egoísta, porque eu não era. O que se seguiu nos próximos dias foi o caos, mas não era mais meu. Silêncio. No primeiro dia, sem mensagens, sem ligações, o grupo de bate-papo da família ainda estava sem mim. Max postou uma história passivo-agressiva no Instagram, quando as pessoas dão as costas ao sangue. Não se surpreenda quando elas se afogarem sozinhas. Jenna compartilhou a postagem dele com 3 emojis de coração partido. Eu não reagi, eles queriam atenção, eles não estavam recebendo a minha. No terceiro dia, a fase da culpa começou. Mamãe mandou mensagem primeiro: podemos conversar, por favor? Eu não respondi. Não percebemos o quão profundamente você estava magoada, mas isso não significa que você deve nos cortar. Ainda nada. Então veio sua terceira mensagem: as contas estão se acumulando. Sua irmã não pode pagar a viagem escolar de Eli. Max pode perder sua assinatura da academia. Eu quase ri, meu silêncio era caro, e eles estavam finalmente começando a perceber isso. Modo de pânico. No quinto dia. Jenna ligou 5 vezes em 1 hora. Quando eu não atendi, ela deixou uma mensagem de voz. Sua voz estava tremendo, mas não era arrependimento, era raiva. Você deixou seu ponto de vista, ok? Você está feliz? A mãe devastada, Eli chorando todas as noites, Max gritando com todo mundo. Você destruiu a família só por causa de uma festa idiota. Eu ouvi a mensagem inteira e a apaguei sem dizer uma palavra. Naquela noite, recebi uma mensagem que me fez parar no meio da mordida durante o jantar. Lisa, só queria que você soubesse, eu me mudei da casa dos meus pais. Percebi o quão tóxico tudo isso era depois do que vi na sua casa. Obrigado por se levantar, você me ajudou a ver claramente. Olhei para a tela, minha garganta apertou, um por um, eles estavam se desintegrando e, de alguma forma, eu estava finalmente me recuperando. 7º dia, visita inesperada. Kevin, ex de Jenna, pai de Eli. Não nos falávamos há meses, mas lá estava ele parado na minha porta da frente com uma caixa de roupas de bebê. Eu ouvi, ele disse simplesmente. Eli me contou tudo, ela não está bem. Ele pausou, você era a única que realmente se importava com o futuro dela. Então, essas são minhas e de Eli. Ela escolheu os macacões. Eu mordi meu lábio, lágrimas ameaçaram cair, mas eu a segurei. Obrigada, eu sussurrei. Kevin olhou para mim por um longo tempo e então disse algo que eu não esperava. Você sabe, se você precisar de alguma coisa, de verdade, eu estou aqui. Jenna não está indo muito bem, ela está em uma espiral, perdeu o emprego semana passada, culpou o RH, mas acho que, no fundo, ela sabe que não são eles, é ela. Eu não disse nada, eu não senti alegria ou vingança, eu senti libertação. Eles estavam finalmente enfrentando as consequências e eu não tive que levantar um dedo. 2 semanas depois, colapso. Mamãe ligou novamente, eu deixei tocar, então ela deixou uma mensagem de voz. Seu irmão está atrasado no aluguel, o carro da Jenna acabou de ser rebocado, não conseguimos entrar no recital de dança da Eli, eu não sei mais o que fazer. Ela fez uma pausa, por favor, me diga o que fizemos de tão errado, por que você está fazendo isso conosco? Eu escutei com atenção e, quando terminou, toquei de novo e então deletei, porque eu não estava fazendo nada para eles. Eles fizeram isso para eles mesmos. Naquela mesma semana, recebi um cartão pelo correio sem endereço de retorno. Dentro havia um bilhete com uma caligrafia infantil. Sinto sua falta. Mamãe diz que você está brava para sempre. Mas eu lembro das panquecas e de como você veio na minha peça da escola. Espero que o bebê seja legal. Amo. Eli. Sentei no chão segurando aquele cartão no peito e chorei mais do que chorei em meses. Não porque me arrependi da minha escolha, mas porque Eli era a única inocente em toda a história. Golpe final. Colapso de Jenna. 3 semanas após o confronto, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Jenna. Seu tom era diferente. Quieto. Quase quebrado. Eu estraguei tudo e você foi a única que realmente ajudou. Eu sei que disse coisas que não posso retirar, mas
Sinto muito. Não houve manipulação, nem culpa, apenas honestidade. Mas era tarde demais. Eu não respondi porque finalmente entendi. Perdão não é overdose, especialmente quando o dano ainda está sangrando. Nas semanas que se seguiram, meu mundo começou a ficar mais leve. A lista de presentes que antes tinha 2 itens reivindicados de repente começou a receber presentes anônimos, fraldas, macacões, um novo monitor de bebê. Minha amiga Mia me deu um chá de bebê tardio com apenas 6 pessoas, e foi perfeito, sem sorrisos falsos, sem julgamentos, apenas pessoas que apareceram. E eu comecei a me sentir humana novamente. Não um banco, não uma rede de segurança, não uma filha invisível, apenas eu. Em breve, serei mãe, inteira, nos meus próprios termos. Já se passaram 8 semanas desde a noite em que saí da vida da minha família sem olhar para trás. 8 semanas desde que abandonei o papel que me deram, o banco, o salvador, o saco de pancadas emocional. E aqui está a reviravolta que ninguém viu chegando. Eu não estou desmoronando. Eu estou prosperando. Eu acordo agora sem o peso no peito, sem telefones vibrando com culpa, mensagens de texto carregadas de indiretas, sem planilhas mentais sobre quem precisa do que coberto. Sem pânico silencioso sobre se terei o suficiente para fraldas e para a conta de Wi-Fi atrasada de outra pessoa. Sou só eu, minha barriga de grávida e uma sensação de paz que eu nunca pensei que sentiria. É estranho, honestamente. Viver em silêncio depois de anos de obrigação. Por um tempo, eu continuei esperando a culpa chegar. Você sabe, aquela voz assustadora que diz: talvez você tenha sido muito dura, talvez você pudesse ter lidado melhor. Mas essa voz nunca veio, porque a verdade é que eu lidei com isso perfeitamente. Eu disse a verdade. Tracei o limite e assisti enquanto eles provavam exatamente porque esse limite precisava existir. Jenna ainda tenta. De vez em quando, ela manda uma mensagem vaga ocasional, como espero que você esteja bem ou Eli sente sua falta. Mas eu não respondo, eu não a castigo, eu não a bloqueio, eu simplesmente não me envolvo. Porque eu aprendi algo que eles nunca quiseram que eu soubesse: não responder é uma resposta. Silêncio é poder, limites não são crueldade, são sobrevivência. Max entrou no modo vítima online. Ele fez um tópico inteiro na semana passada sobre família falsa e como o dinheiro muda as pessoas. Ele recebeu 2 likes, um de Jenna, outro da mãe. Eu não ri, eu apenas o deixei lá, porque sem mim ele teve que se encarar. Honestamente, esse é o espelho mais assustador que ele já viu. Minha mãe parou de ligar completamente. Ela finalmente entendeu que eu não voltaria. Não para o grupo de mensagens, não para a mesa deles. Não para o contrato tácito de que eu lhes devia algo só por ter nascido. Engraçado, não é? Eles me criaram para acreditar que eu era egoísta, mas quando o dinheiro parou, a versão deles de amor também parou. Faz você pensar. Eu comecei a construir minha própria versão de família. Mia, minha melhor amiga, vem 2 vezes por semana para me ajudar a preparar o berçário. Lisa, sim, Lisa me manda mensagens todos os dias só para saber como estou. Ela envia memes, ideias de nomes para o bebê e lembretes para eu beber água. Kevin trouxe o bicho de pelúcia favorito de Eli, só para garantir, caso o bebê também goste. Ele disse que foi ideia da Eli. Eu acredito nele. E eu ainda sou eu, mas mais inteira, mais honesta, mais minha. Na outra noite, fiquei no meio do berçário, o berço montado, o móbile girando lentamente, com nuvens suaves e luas sonolentas. A luz era dourada e quente. Pela primeira vez em toda a minha vida, senti algo selvagem. Me senti segura. Não porque alguém prometeu me proteger, não porque eu tinha apoio, mas porque eu tinha a mim mesma. Eu andei pelo fogo. Me disseram que eu era muito egoísta, muito fria. Fui usada. A culpa foi apagada e eu sobrevivi. Melhor ainda, eu parei de me desculpar por isso. Se minha filha me perguntar sobre minha família um dia, eu direi a ela a verdade. Que sangue nem sempre é amor, que a gentileza sem limite se torna autodestruição. Que ser forte não significa ser o cordeiro sacrificial. E eu vou dizer a ela: você nunca é obrigada a se incendiar para manter outras pessoas aquecidas. Você não é responsável por deixar os outros confortáveis às suas próprias custas. Você tem permissão para dizer não, até mesmo para as pessoas que te criaram. Eu a criarei com coragem e coração, com compaixão.
mas não complacência, com calor, mas não servidão. Porque se há um legado que eu quero deixar para ela é este: nunca tenha medo de escolher a si mesma, mesmo que isso signifique ficar sozinha. Eu costumava pensar que ir embora me tornaria a vilã da história que eles contariam sobre como eu os abandonei. E talvez tenham contado. Porque se escolher a paz, proteger meu filho e quebrar padrões geracionais me torna a vilã na história deles, então talvez eu nunca tenha sido feita para ser a heroína.